Fala galera, começamos aqui mais um Rcast. Você achou que eu ia falar fala galera de Zescope, né? Mas eu não falei. Não podemos, seria plágio. Fala galera, aqui mais um Rcast começando. A mesa composta aqui. Vamos começar aqui mais um Rcast, dando continuidade aí no nosso estudo, na verdade, sobre a carta de Tito. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, aconselho você a voltar aqui no episódio anterior, acha aí no nosso canal do YouTube, a introdução da carta a Tito. Assiste lá primeiro e depois você venha e assista esse episódio. Ou se você querer assistir esse episódio, importantíssimo que depois você vá lá e assista a introdução à carta. Beleza? Vamos lá? Vamos lá então. Solta a vinheta. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Vamos dar continuidade aqui. Vou apresentar a mesa para vocês. Nosso professor. É isso aí, mais uma vez, graças a Deus aqui, né? Em nome de Jesus, bem crente, né? Às vezes chegou a se comportar melhor. Chegou ali para dar aula e digo, ei, Pai do Senhor, eu tenho uma questão comigo, né, Tiago? Que eu não consigo dar somente a paz. Parece que falta alguma coisa. Meu Deus. Às vezes eu chego ali e digo, paz. Alguém diz para mim, né? Paz, Giovanni, é o paz do Senhor. Mas é só uma questão mesmo, né? Mais uma vez, para a gente poder falar do capítulo 1 de Tito aqui, acho que vai ser muito interessante e vamos lá. É isso aí, me chamo Lucas, para mim também é uma satisfação enorme estar aqui. Graça e paz a todos. Já sei paz qual do é. Senhor não, né? Não, eu sou daquela época que diz assim, a paz de quem, irmão? O único que tem a paz é o Senhor, né? É isso aí, gente. Vamos lá então para mais um episódio. E quem você é? Eu sou o Gedielson. Ou G. Ou G. É mais fácil G, né, galera? Professor mais cabeçudo do... Essas câmeras pegam certinho aqui o tamanho certinho. Porque um cabeçudo falando outro montagem aqui. Só dar uma relaxada que faz... sabia que um dia o G e eu medimos? Cara, mesmo tamanho. Olha. 2 cabeçudos. É o mesmo tamanho, cara. O pessoal da mídia já mediu ali, falaram que é o mesmo tamanho. Já tiraram aqui o meio aqui, verdade, uma foto é o de mesmo cima tamanho. aqui. Só que um tem mais cabelo que o outro. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente? Vamos lá. Vamos lá, bora. Então aí, se assente onde você estiver. Se você estiver dirigindo o carro, não pegue a Bíblia, que é perigoso. Se você estiver na sala, pegue a Bíblia. É isso aí. Né? Cara, eu vou pegar a Bíblia aqui, professor, e o carro bom, bate. E se você estiver no trabalho, desligue o celular. É Assista verdade. depois. Isso é verdade. A não ser que o seu patrão deixe, né? Mas, se ele não deixa, desligue ele. E se ele não deixa, não chama ele de demunhado, tá? Porque não é demunhado, não. É isso aí. Tô percebendo que os empresários aí já pegaram pesado. Não, e se tiver alguma dica, dúvida né, como o funcionário tem que se portar, é só ler a própria carta de Tito, É né? isso É aí. isso aí. Já Boa. fala Ali bastante também de fala. obediência aos seus senhores e tal. Não dá spoiler. Rapaz, Vamos lá, gente. Chegar lá no serviço amanhã, eu vou escravizar todo mundo. Obediência ao Senhor. É o Senhor, tá na Bíblia. Então Tá na Bíblia. Compre aí. Maior herege. Vamos lá, galera. Vamos lá. Capítulo 1 e versículo 1 da carta de Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Deixa eu lançar uma pergunta aqui na mesa aqui. Manda bala. Cuidado com o que tu vai perguntar. Não, perguntar aqui, ó, daí os três aí respondem, né? Polêmica já cedo assim. Não, porque assim, ó, Paulo, servo de Deus, Tá. né? Ele se apresentou como servo de Deus. Hoje, nos nossos dias, o que nos prova que a gente é servo de Deus? Baita pergunta, né? Na verdade, os frutos, né? Conhecereis a árvore pelos frutos, né? A questão do caráter. Mas é interessante como Paulo se apresenta, né? Ele poderia dizer assim, ó, Paulo, apóstolo de Deus, somente. Né? Apóstolo tem um título e é isso que eu sou e tá acabado. Mas não, ele, como em todas as cartas que ele trabalha, ele sempre se apresenta ou como servo de Deus, ou como escravo de Deus. Na verdade, aqui o servo vem do grego doulos,
Isso, que que geralmente é traduzido como escravo. escravo e dá a raiz também do diácono, né? Então, às vezes, a pessoa quer ser diácono. Então, eu vou ser um diácono e vou me mandar. Não, você não se manda, né? Porque é a ideia do escravo. E escravo não se manda, faz aquilo que o seu senhor deseja. Então, claro, se eu sou um diácono, quem é o meu senhor? O próprio Jesus. Né? Então, é aí que manifesta a questão do caráter. É eu fazer aquilo que, de fato, a Bíblia manda eu fazer. É isso aí. Né? E a apresentação dele é maravilhosa, né? Embora ele tenha... Claro, ele não andou com o próprio Jesus. Ele até fala em 1 Coríntios capítulo 15 que ele é como se fosse um filho abortivo, fora de tempo, né? Mas ele recebeu uma revelação de Deus, né? Quem lê aquele texto da Santa Ceia, que toda a Santa Ceia tem, né? Eu recebi do Senhor, como também vos entreguei. Então, ele recebeu a própria revelação de Deus e tocou a sua vida, o seu ministério, e toda a apresentação que ele faz é sempre nessa ideia de submissão mesmo. Mas para a gente entender, eu gosto muito de aplicar né, o texto e botar para os nossos dias. Como o Giovanni falou, os frutos. Eu acredito que hoje, claro que a gente não vai chegar... Eu vou conhecer o Tiago. Quem é tu? O Tiago vai perguntar, mas quem é tu também? Eu sou o servo Gedielso, servo do apóstolo Deus e tal. A gente... Não precisa dessa apresentação. Eu acredito que hoje, através dos frutos, através do nosso testemunho, a gente prova esse servo. Que a gente é servo. Ou, ao contrário, cara. Então, eu acredito que hoje, através dos frutos, das nossas atitudes, a gente se apresenta para a sociedade. E quem que a gente está apresentando hoje? Nós. Vamos deixar essa pergunta aí pro pessoal. Assim, né, eu só quero ler aqui a questão do que falou do original grego doulos ali. Tem uma dica pro pessoal, né, baixar o aplicativo aí, Olive Tree, e dentro do aplicativo comprar ali a versão Almeida, revista atualizada com números strong. E eu abri aqui, né, e o que diz aqui sobre doulos? Doulos é escravo, servo, homem de condição servil. Alguém que se rende à vontade de outro. Aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Esse era Paulo, né? Aquele que se rendeu totalmente, né, à vontade de outro. É aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar sua causa entre os homens. Dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses. Esse é o significado. Não sou eu, encaixa com o que ele falou, não sou eu mais vivo, não sou eu quem vivo. Cristo. Mas Cristo vive em mim. Justamente isso, é Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na do Filho de Deus. Isso. E aquilo que tu falou, Gi, a respeito dos frutos, e que o Giovanni falou também, né? Mateus 7, 22, ele fala, naquele dia muitos dirão, né? Não profetizamos nós em teu nome, não fizemos isso. Tá falando muito do fazer, né? E ele vai olhar e vai dizer assim, aparte-se de mim porque eu não vos conheço. Porque é muito fácil tu fazer algo em nome de Deus, sem Deus. É muito fácil tu ter uma performance, é muito fácil tu estar em cima de um púlpito, e isso não quer dizer nada, porque ele é aquele que conhece o mais profundo do nosso coração e sabe de fato quem nós somos. Né? Então, nessa questão de entender que tu é servo, com certeza pelo fruto, e muito menos pelo que tu faz. Então, eu, geralmente, quando eu conheço alguém, né, pouco me importa as habilidades que tem, contanto que eu conheço o caráter dessa pessoa, né? Para saber se de fato é alguém que é confiável, né? Alguém que... Porque eu costumo dizer que as tuas atitudes precisam sustentar as tuas palavras, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu. A atitude de dar o filho é que nos traz uma convicção de que ele nos ama. Ele te ama ao ponto de entregar o seu filho. Ou seja, a atitude de entrega do filho é o que nos trouxe convicção e certeza do amor dele. Então, as nossas atitudes precisam sustentar as nossas palavras. Então, Paulo era muito mais do que alguém de performance e falácia, e alguém que tinha muito fruto, né, e que mostrava com a própria vida aquilo que Deus o chamou para fazer. Né? E se a gente for olhar para os frutos, né? Servo se resume a servir. Eu acho que esse é o verdadeiro servo, e não simplesmente ser servido. Quando a gente entende que a gente está nesse mundo para servir o próximo, né? Se a gente for olhar um dos frutos aqui do Espírito, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, fidelidade, não é para ti. A maioria é para o próximo. Então, quando a gente entende isso, que eu sou servo,
eu sirvo o próximo. Então, não precisa dizer que eu sou servo. Basta as minhas atitudes comprovar que eu sou servo. Top. Amém. Isso aí. Top. O interessante da carta de Tito ali, aí o cara começa aqui a aplicar todo o seu contexto da época, para a gente ter um entendimento maior da carta, é o seguinte: ele vai falar para um colaborador dele chamado Tito, e também vai aconselhar esse colaborador, Tito, a escolher uma liderança, e vai trazer as qualidades dessa liderança. Então, para trazer as qualidades dessa liderança e para aplicar essa vontade de Deus naquela igreja, Paulo já começa a carta também dando as suas credenciais. Primeiro ele diz que ele é servo, mas também ele diz que é apóstolo de Jesus Cristo. Então, dentro aqui do ministério, eu sou um apóstolo escolhido por Deus. Mas eu não me apego a esse título. Eu me apego ao ser servo desse Deus. Então aqui ele, no começo da carta, ele já vai dando as credenciais, não como um argumento de superioridade, sou melhor do que vocês. Sim. Não, mas para já mostrar como deve ser de fato uma liderança saudável, E o Paulo, escravo equilibrado, de Deus. e madura. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Para quê? Para quê? A finalidade, Para quê? né? Qual a finalidade disso? Isso aí que eu ia... Para levar os eleitos de Deus, ou seja, as pessoas que Os escolhidos, alcançaram né? a salvação em Cristo. Aqueles a quem Deus escolheu, né? Isso. Levar eles aonde? À fé e ao conhecimento da verdade, que conduz ao quê? À piedade. Então ele direciona tudo por uma obra prática. Ó, tudo isso aqui, escravo, apóstolo, tal, vai te conduzir a essa conduta. Então ele aqui já dá as credenciais. E que nesse Tito. contexto, o apóstolo ali, que ele se dirige a Tito como apóstolo, na verdade é mais no sentido de enviado, né? Aquele que foi enviado para fazer isso, né? E na minha versão aqui, né, diz assim, ó: fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Olha só. Até É um sentido prático, né? É prático, e às vezes a gente acaba esquecendo muito a doutrina da piedade, né? A gente olha a piedade no Novo Testamento e tá, mas o que é piedade? É eu ter pena? Não, não é isso. A doutrina da piedade, o Calvino trabalha muito isso, é o relacionamento, Calvinista. né? É o relacionamento que o homem tem com Deus, né? Então envolve oração, envolve práticas espirituais, envolve relacionamento, intimidade. Piedade tem que ter obras, né? Obras, né? Então isso... Armínio. É um remonstrante aí aparecendo. Mas é bem essa questão. Às vezes a gente passa o texto batido e diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus, tal, né, servo. Mas para quê? Para levar os eleitos de Deus a trabalharem conforme a questão da piedade. Qual é o relacionamento, né? E trabalha o método também. Por que tem o evangelho hoje? O evangelho é um método que Deus utilizou para que os eleitos cheguem até Deus. É isso aí. Bem assim. Cara, daí tipo assim, ó, quando a gente entende todo o contexto cultural daquela cidade, o cara vai lendo as palavras, parece que elas ganham mais profundidade, né? Sim. Tu lê aqui, ó, para a fé e ao conhecimento da verdade. Ele não usa palavras soltas aqui. Todas as palavras de Paulo na carta são intencionais. Porque tu pega a ilha de Creta dentro da Grécia, que tinha um povo que adorava outros deuses, e especificamente os deuses da mitologia grega. A história diz que Zeus nasceu e morreu em Creta. E a fama dos deuses gregos geralmente é o quê? De enganação, um deus querendo derrubar outro deus, um deus mentindo para outro deus, um deus tendo envolvimento com o humano e nascendo Hércules, Percy Jackson e tudo mais, entende? Percy Jackson. Mas Era um panteão muito variado, né? A mitologia grega, entende? Então tu tinha um povo cretense, porque eles eram de Creta, que tinha uma fama de enganadores, justamente por ter o mesmo caráter dos seus deuses, que eles adoravam,
a mentira reinava, era valorizado tu passar a perna no cara, entendeu? O mau testemunho, o falso testemunho. Aí Paulo chega e já mostra a trava da chuteira, ó. Para o quê? Para levá-los ao pleno conhecimento da verdade. Tipo, o oposto de tudo aquilo que aquela galera vivia no dia a dia. Praticava, né? Que era... Tá ligado? Então tu percebe que quando tu entende o contexto, isso é importante para quem tá ouvindo, você partiu para ler uma carta, nem que você leia um pouquinho do contexto, ó, vou ler aqui, tipo, a carta de Gálatas, leia um pouquinho do contexto. As palavras vão se tornar mais claras. Por que Paulo falou isso? Por causa disso. Entende? Então aqui você já vê que ele começa a confrontar a crença nas divindades pagãs e também a própria conduta do povo daquela época. A cultura, né? Quem olhar, por exemplo, nos próximos versículos ali, vai ver que o apóstolo Paulo usa um profeta deles, né? Que é o Epimênides, que fala da questão que dizia, né? Os cretenses são glutões, são mentirosos, né? Ventres preguiçosos e tal. E ele está combatendo justamente a mentira, né? Mentira. Então tem um versículo que diz assim, ó, por isso falo a verdade e não minto. Ou seja, eu não estou dentro da cultura de vocês. Eu não estou dentro da cultura de vocês. Eu já quero trabalhar a cultura do reino celestial, né? E o grego, ele tem muito isso, né? Quem vê aquela passagem do Areópago lá, né? Quando Paulo chega lá naquele panteão e diz, olha, vejo que vocês são bastante... São religiosos, né? Tem Deus aqui e tal, mas eu quero falar sobre o Deus desconhecido. E ali ele começa a usar o sermão dele falando do Deus de Israel ali, o Deus Todo-Poderoso. E existe uma lenda que diz que Epimênides, né, ele é considerado um dos 7 sábios da Grécia, né? Que dormiu numa caverna por 57 anos. Agora se é verdade ou não, né? 57 anos pensando, né? Mas só pegando um ponto aí que o Thiago falou que é bem legal, essa questão de ler um versículo e analisar. Porque hoje a gente está muito nessa questão, vou ler a Bíblia em um ano. Cara, eu particularmente, um pensamento meu, tá? Eu não acho legal. Não é só teu. Né? Porque às meu, vezes... acho que é do Giovanni, do porque Lucas. assim, a gente se detém, eu tenho que ler 6 capítulos hoje, vamos. Você já parou para pensar que a gente já faz... É o segundo episódio que a gente está em 1 ou 2 versículos e estamos aqui buscando muita coisa. E esse é o problema. Às vezes a gente está num versículo, a gente não entende. Vamos pro segundo, vamos pro terceiro, vamos pro quarto. E daqui a pouco eu leio o Tito inteiro, o que eu compreendi? Nada. Então é esse o detalhe. Cara, eu posso ficar com um versículo o dia inteiro, uma semana inteira, um versículo. Quando eu entendo, parece que eu entendo, nossa, abre muita coisa. Então não se detenha em ler, porque eu li a Bíblia inteira. Legal, leu a Bíblia inteira, interessante, fechou. Mas só que é compreender o que tu tá lendo. É entender, é mastigar, é vir um conhecimento através daquele versículo e tu compreender e levar pro teu dia a dia. Eu acho que isso aqui que é o... E essa é uma das propostas, eu acredito que do RCast, né? É incentivar as pessoas à compreensão mais clara e mais profunda das escrituras, né? Não só também na questão de saber, né? Mas uma questão prática, né? A ideia é como eu boto em prática isso que eu tô lendo e aprendendo, né? Porque de nada vale tu só apenas saber e não viver, né? Bem assim. Vão ser obesos espirituais, né? Muitos sabem e mas nada não fica, fazem, né? Não ficou para isso. Porque tu acaba, tu se alimenta, mas não retém para ti, né? Aí exatamente. tu fica transborda, né? É o que Tiago fala, né? Não eu? Tiago, mas o apóstolo é o mais crente aqui. Eu sou mais crente. E nós devemos ser não somente ouvintes da palavra, mas praticantes, né? É a prática, é do dia a dia. E uma coisa importante também, né, gente? Eu lembro quando eu escrevi essa carta. Lembra, né? A revelação plena de Deus. Da heresia. E a questão importante também é que você que esteja em casa, né? A pessoa que esteja em casa, possa fazer igual os crentes de Bereia. Né? Que tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregava, eles olhavam para ver se realmente era assim. Então hoje, imagina, se o pessoal questionava o apóstolo Paulo, imagine quem somos nós na fila do pão, né? Então tem que estar questionando, buscando a interpretação da Bíblia e tal. Sim.
lendo de uma forma sistemática, que eu acho muito importante também. Porque às vezes o pessoal pensa, vou começar a ler lá desde Gênesis. Daí quando chega em Levíticos, acaba se desesperando. Meu Deus, o que é isso? Então começa pelo Novo Testamento, a obra de Jesus, as cartas do apóstolo Paulo. E a partir do momento que você tiver algum tipo de dúvida, né, pegue de uma forma sistemática que as escrituras vão se abrindo para você. Tá? E Paulo no início ele já começa mostrando um modelo para Tito, né? Um modelo. Ó, Tito, não esquece que antes de eu ser apóstolo aqui, ó, eu sou escravo. Eu sou escravo. Servo. Entende o que tu estás aí para fazer. Não é a minha vontade que reina, mas a vontade de Cristo. Não é para tu ser um líder sobre as pessoas no sentido de imposição, né? Eu sempre gosto de falar que a liderança saudável é uma liderança que ela é em favor, não sobre, né? É quando tu facilita para que outras pessoas possam trilhar, né? Por esse caminho, não alguém que dificulta, né? Ao ponto de eu ser um detentor da verdade e tornar as pessoas dependentes de mim. Não, pelo contrário, tu forma as pessoas para que elas não dependam de ti e elas possam formar outras pessoas, né? Amém. Verdade. Versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente, percebam, prometeu antes dos tempos eternos. Percebam que outra dica muito importante. Quando você lê um versículo, nunca leia ele isolado. Pelo menos faça uma análise do contexto. Porque aqui, o versículo 2 é uma continuidade do versículo 1, óbvio, né? Sim. E naquele tempo que Paulo escreveu nem tinha versículo. Não tinha essa separação. Então ele escreveu de forma direta. Era uma carta. Então, fé e conhecimento. Que fé e conhecimento? A que ele foi escolhido para levar aos eleitos de Deus e que produziria neles uma vida prática, a piedade. Tá, e qual é o motivo de eles praticarem a piedade? Qual é o incentivo disso? A esperança da vida eterna. Sim. A esperança da vida eterna. Que, na verdade, é o combustível de todo crente, né? Entendeu? Então tem um alvo aqui, tem um destino, uma promessa que Jesus fez, que é a vida eterna, e ela é o combustível que me faz viver o evangelho dia após dia. Essa esperança de vida eterna, de que não haverá mais choro, que tu mencionou no outro episódio, né? Faz com que a gente pratique a piedade no dia a dia. Ô, Thiago, Paulo escreveu também a 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 19, ele diz assim: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, importantíssimo, somos os mais miseráveis de todos os humanos, os seres humanos. Por que acontece hoje dentro da igreja tem pessoas decepcionadas, tristes, paralisadas, enfim? Por quê? Porque ele não consegue enxergar do outro lado da parede, vida eterna. Quando a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança na vida eterna, eu posso estar passando por problema, eu posso estar passando por enfermidade, problema de todos os tipos, mas, cara, eu creio que tem uma vida eterna esperando. Né? Nossa visão é curta, mas pela fé, quando a gente coloca a nossa fé, que Paulo fala aqui, fé e conhecimento, que vai o quê? Esperança, a vida eterna. Então, quando a gente entende que do outro lado da parede, que eu não estou enxergando aqui do outro lado da parede, existe algo para mim, parece que tem uma esperança. Tem algo melhor. Né? Mas se a doença me matar, é difícil, né? No nosso pensamento aqui é difícil, cara. Sim. É difícil porque a gente está limitado. Só que o plano de Deus é superior a isso. É superior. Sim. Às vezes a gente está falando aqui para pessoas que passam por problemas de doença. Só que o pensamento de Deus, ele é superior. Ele é superior porque existe uma esperança de vida eterna. E a fundamentação ali, né, que se fundamenta na esperança da vida eterna. Então, o que é fundamentar? É legitimar aquilo que é uma segurança. Então, por que a gente está fazendo esse RCast aqui? Porque a gente está fundamentado na palavra, é o que nos dá segurança. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês estão enquadrados na fé e no conhecimento de Deus, exercitando a piedade, porque vocês estão fundamentados, né, na esperança da vida eterna. Então, a esperança na vida eterna era tão grande para a igreja do primeiro século, que quem lê, por exemplo, 2 Tessalonicenses, quando Paulo diz assim, aquele que não trabalha, é bom que também não coma.
Aí você diz assim, oh meu Deus, por que Paulo está falando isso? Porque a igreja de Tessalônica dizia o seguinte, se Jesus está vindo, então eu vou largar tudo. Vou parar tudo. Eu vou parar tudo. Por quê? Porque eles acreditavam fervorosamente que Jesus estava voltando. Aí Paulo, claro, vai falar ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que a manifestação do anticristo ia ser antes da volta de Jesus, que ia manifestar a apostasia e tudo mais. Só que essa esperança de vida eterna sempre existiu na igreja do primeiro século. E claro, se a gente trazer hoje, né? Existe? Existe. Mas será que ela está com o mesmo fervor do que era antigamente? O que vocês acham? Eu acredito que não está por conta de uma liderança com apenas mensagens triunfalistas. O contexto hedonista da nossa sociedade atual. Que quer te fazer vencer aqui na Terra, né? Em todas as áreas. Né? Fazendo com que pessoas cada vez mais se frustrem, né? Porque acredito que nem tudo é para todos, né? Então, Paulo mesmo fala, né? Acho que uma frase aí de caminho posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se tu olhar o contexto do que Paulo está falando ali em Filipenses, ele está falando que ele sabia ter muito, ele sabia ter pouco, ele sabia ter abundância, ele sabia ter escassez, por isso ele podia todas essas coisas, porque Deus fortalecia ele, né? Então a ideia de ter uma esperança da vida eterna é saber que independente daquilo que tu passe aqui, né? Isso não é o fim, né? O contexto triunfalista evangélico brasileiro hoje dificulta muito a igreja de ter essa visão de vida eterna. Sim. Muito, muito. Eu tava, acho que foi ontem, tava passando ali no Reels ali, apareceu um pregador aí. Um pregador, né? Nem sei se é pregador, um palestrante, na verdade. Eu provo pela Bíblia que Jesus foi rico, sabe? Sim. Aí ele usa aquele texto que Paulo falou, ele era rico e se fez pobre, tá ligado? Tipo assim, é um texto tirado do contexto para uma aplicação sobre o teu pretexto. Então eu prego que todos sejam ricos, né? Eu prego teologia da prosperidade. Eu vou usar aqui o texto literal, fora do contexto, não falo a verdade aqui, escondo a verdade para teu benefício próprio. Então, e o que atrai grandes multidões é isso. É o sucesso, é você ser o cabeça, nunca ser a cauda, você sempre estar por cima. Isso. É você governar, é você liderar. Deus te chamou para isso, para governo e tal. Isso acaba sufocando, na verdade, a mensagem central do evangelho, que é a vida eterna. O sucesso no reino de Deus é quando tu é servo, né? Gente, assista aí o último culto dos homens que o nosso pastor Telmo pregou, o que é o verdadeiro sucesso. Baseado dentro de um evangelho genuíno. Definido vai contra tudo o que a gente ouve de uma hoje. Toalha, né? Vai tudo contra o que a gente ouve hoje. Só para colocar nem aqui, né? O último culto que a gente está se referindo, dia 2/1. Culto dos homens, né? Dia 2/5, né? Aquele que quiser ser o primeiro, né? Que seja o... porque o episódio vai ser lançado depois. Né? Então, uma esperança fundamentada, existe uma confiança assegurada. Essa esperança que Paulo fala é uma confiança assegurada. E por que é assegurada? Porque ele fala no versículo mesmo. De um Deus que não mente. Ele prometeu antes dos tempos eternos. Ele não está falando nem do nosso tempo. Ele não está falando da criação do mundo, o nosso tempo aqui hoje. Ele está falando antes disso, tempos eternos. Então, uma concepção, um termo que foge da nossa realidade e compreensão aqui. E já trabalha totalmente a soberania de Deus, soberania de Deus que todos os tempos. Um atributo que muitas pessoas esquecem hoje. Até no sentido de dizer, eu exijo de Deus tal coisa. Meu Deus, cadê a soberania de Deus? Isso mesmo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso. E se ele não te der, bota Deus na parede, né? Isso aí. Então, é uma confiança assegurada em um Deus que não mente, que estende a sua soberania desde antes dos tempos eternos. Então, assim, desde quando você nasceu, não fique preocupado. Deus já controlava tudo. Estava na mão de Deus. E o Salmo 139, né, Tiago? Eu te vi ainda em forma. Em forma. Ou seja, sem forma. Já pensou? A grandeza de Deus, né? Sim. E o não mente aqui, daí ele dá outra travada de chuteira ali nos cretenses, né? No 2 ele fala, né?
Que ele não mente, prometeu antes dos tempos eternos, né? Aí ele fala assim, ó, e agora no devido tempo. Ou seja, algo que já existe. E agora nesse tempo determinado... Ele se permitiu, né? Ele revelou essa mensagem. Que mensagem é essa? Mensagem de esperança que existe desde os tempos eternos, né? Que é a esperança de vida eterna. Então aqui ele está confrontando os deuses gregos. A cultura grega. Que tinha um perfil de enganação, de mentiras. Pessoal, mas a mensagem que eu estou falando aqui é de um Deus que não mente. Por isso é uma confiança assegurada na vida eterna. É o versículo 3, né? No devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus nosso Salvador. Eu já li aqui, mas se vocês quiserem acrescentar... O meu diz, e agora no devido tempo ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Que trabalho? O trabalho de trazer à luz essa mensagem de esperança na vida eterna, que desde antes dos tempos eternos já existia e que agora, no foi tempo revelado. Certo, está sendo revelado. Em outro, acho que é em 1 Coríntios que ele fala, e o mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, ou dos tempos antigos, desde a fundação do mundo, foi revelado a nós, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo. É esse mistério. E Deus foi segurando, né? Eu acho que daí aqui está ligado com a consciência, com a evolução. Não estou falando aqui da evolução de Darwin. Sim. Eu estou falando um processo de conhecimento de Deus. O ser humano ele é criado por Deus. Mas se você vê em todo o Antigo Testamento, tem uma forma didática aqui de Deus se revelar ao povo, uma forma progressiva. Deus ele não se revelou de uma vez por todas. Deus foi se comunicando com o homem, se relacionando com o homem e foi se revelando a ele. Antes, Deus se revelava sem lei, depois ele se revela com lei através de Moisés, estabelece a sua lei sobre a terra, se desenvolve em relacionamento com o povo vai absorvendo mais sobre Deus, até que chegue, Paulo fala, a plenitude dos tempos. Qual é a plenitude do tempo? Quando o seu filho se encarnou. Nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, né? Então percebam aqui, né? Como Deus ele é perfeito, né? Perfeito. Primeiro ele constrói toda uma história na consciência de cada um, ó, e depois revela. Tá aqui, ó. O caráter, que eu prometi tá aqui. O caráter pedagógico, né? Se a gente for trazer para os dias atuais, que é bem simples, né? Ninguém começa na faculdade, né? É verdade. Para ter o entendimento, às vezes, de uma profissão. Tu começa no ensino fundamental, médio. No anterior a gente falou de processos, né? O processo. Então, tá bem ligado a isso, né? Deus é um Deus que ele não dá tudo uma vez só. Ele vai construir. E é interessante que, às vezes, nesse processo pedagógico, né? Tu vai pegando o Antigo Testamento ali, questão de ritos, leis, ordenanças, estatutos, tal. Até que quando chega na plenitude, onde o próprio Jesus se revela, né? Como esse mistério que estava oculto, às vezes tem pessoas que não conseguem deixar o passado, no sentido de... isso me serviu, a lei, as questões, a ética, me serviu para poder chegar a Cristo. Mas hoje eu já tenho Cristo revelado, então eu só tenho que olhar para Ele. E as pessoas têm dificuldade. Então Paulo vai combater muito isso, por exemplo, aos Colossenses, né? Observação de dias, de datas, de festas, né? Filosofias, alguma forma de poder chegar até Deus. Só que hoje nós já temos revelado claramente que o próprio Jesus é a imagem do Deus invisível. Então já é a revelação plena, né? É verdade. Alguém mais? Não, no final do 3, né, nessa versão que eu estava lendo aqui, fala exatamente assim: fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Não era em favor de Paulo, não era em favor de Deus, né? Não era em favor de promover ele, era em favor de Deus, né? Ele já estava revelando qual é o encargo. E isso, falando a Tito, né? Tito, entende que tudo aquilo que tu for fazer aí, agora que tu estás como a peça principal, como aquele que vai instituir uma liderança, como aquele que vai ser visto, que vai ter, de certa forma, algum prestígio, entende? Que tu tens um encargo, e o teu encargo é em favor dele. Verdade. Aí o versículo 4, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai,
Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então é uma carta direcionada ao filho dele na fé, Tito, que vai fazer com que aquilo que Deus ordenou a Paulo se estenda através de Tito, para uma igreja ser construída de forma saudável e madura no reino de Deus. O 4 aqui na minha versão, Tiago, diz assim, ó: escreva a Tito, meu verdadeiro filho, na fé que compartilhamos. Fé comum, né? A fé comum no sentido da mesma fé, né? Comungar. A gente acredita na mesma coisa. Exatamente. Não é comum de comunista, né? É comum de comunhar. Aí já é outra discussão. Então, percebam aqui que é uma carta que vai depois, no versículo 5, que vai ser discutido aqui no próximo episódio, vai ter umas tarefas ali que Tito vai ter que executar, né? Então, Paulo aqui escreve essa carta que vai ser lida perante uma igreja. Então, Paulo aqui, ó, estou aqui, ó, esse evangelho me foi confiado. Ordem de Deus. Tem uma esperança de vida eterna, de um Deus que não mente. Então, ele desconstrói toda uma cultura pagã. Na hora que essa carta é lida em público, ele começa a desconstruir uma cultura pagã aqui. E começa a colocar um verdadeiro Deus. O Giovanni citou aqui que quando Paulo chega na Grécia, o que ele vê? Vários deuses. E ao ler essa carta aqui, os cretenses vão ter a ideia de que existe somente um Deus. Então ele vai confrontar o caráter dos deuses e vai destruir a quantidade de deuses que existe na mente daqueles fiéis em Cristo. Então, assim, ó, é só um Deus. Sim. E ele ainda não mente. Sabe? Como é bacana entender o contexto, né? Porque às vezes a gente pensa assim, Paulo foi lá pregar como missionário, pregou, o próprio Tito que foi lá, né? Depois para poder organizar a igreja, como se fosse algo rápido, né? Mas tem toda uma questão cultural ali. Né? Então não é simplesmente você se preparar às vezes com a Bíblia para chegar ali e pregar a palavra. Tem que entender cultura, né? Para saber até de que forma tu vai usar essa apologética para poder defender. Né? Igual como, né, tem a questão dos raízes ali no presídio, né? Eu acho interessante, a pessoa, você vai falar da questão de um homem que foi preso, né? Igual Paulo estava preso, tipo a carta aos Filipenses, ele estava preso. Né? E você vai explicar, por exemplo, lá no presídio sobre isso, a pessoa que está olhando ali, os detentos, vão se identificar, né? Tu já pega um vínculo ali, um gatilho mental ali, né? No sentido de dizer, pô, o apóstolo Paulo foi preso, eu estou preso também. Né? Então, essa questão cultural tem que ser relevada sempre. Sempre. Né? Até para te desconstruir ensinamentos falsos, né? Sim, e Paulo, por isso que é interessante, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que são as cartas pastorais, que Paulo ele trabalha bem na prática mesmo. Então, como se ele disse assim, qual é a demanda que eu tenho em Creta? Ó, lá em Creta eles são mentirosos, são glutões, né? Eles ficam em fábulas judaicas, como a gente vai estudar também. Tem esses problemas. Então eu vou mandar Tito, que é o meu verdadeiro filho na fé, que ele vai falar sobre o fé e o conhecimento e a esperança na vida eterna. Né? E como diz o Tiago, ele começa, né? Eu falo a verdade e não minto. Ou seja, por que ele fala aquilo ali? Ele podia parar o versículo, mas tem um contexto por trás disso. Pega ali, ó, pode fazer um teste em casa aí. Pega aí, abre todas as 13 cartas dele e lê os primeiros 5 versículos. São diferentes. Por quê? Depende do contexto e o destino para qual igreja ele estava levando. Então tem toda essa questão. É interessante que essa carta ela vai ser lida por essa igreja em Creta e a história diz que no início do segundo século da igreja, essa carta já era muito aceita, muito lida entre várias outras igrejas e muito citada pelos próprios líderes da igreja. Então é uma carta que não serviu só para Creta, ela serviu para disseminar o evangelho também em outras igrejas.
As pessoas começaram a fazer cópias das cartas. E que hoje nós estamos aqui como também, chegou né? a nós, E chegou até nós. Chegou até nós hoje estamos aqui lendo essa carta e... É para autenticar aqui a canosidade dela, né? Porque assim, Ela né, faz gente, parte de onde que Deus nos tirou, né? Quem éramos nós? Inimigos de Deus, né? Sem afeto natural, mentirosos como os cretenses, né? Glutões muitas vezes como os cretenses, idólatras. Até hoje, às vezes. Glutões até hoje. Vamos orar então, já. Mortos em nossos delitos e pecados. Ai. E ele encerra aqui, né, a saudação dele dizendo: graça e paz da parte de Deus Pai para vocês. E de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então acho que a gente encerra aqui esse episódio do RCast. Voltamos aí no próximo episódio com os versículos seguintes dessa carta. Espero que você tenha absorvido aí o máximo de conteúdo possível, que Jesus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te iluminar e que tudo que foi falado aqui sirva para benefício teu, edificação da sua casa e da comunidade onde você está alocado aí. Tá Fiquem bom? todos na paz do Senhor. Paz. Amém. Tamo Deus junto, abençoe a galera. todos. É isso aí. Ao fim de mais um RCast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.